Pois é, cartoleiros, mudaram os scouts de goleiro. Depois de uma temporada sofrível, onde a gente tinha que tirar água de pedra para conseguir encontrar um goleiro com boas pontuações, fazer análise daqui, análise dali. Quem me conhece sabe da famosa tabelinha da NASA que a gente fazia para goleiro. O Cartola resolveu mudar os scouts. Acho que é justo, né? A gente já tinha falado disso durante as semanas. E com isso, acaba de vez defesa difícil. Isso mesmo. Os goleiros não vão ter mais defesas difíceis a partir dessa temporada. Tudo vai ser defesa simples. Ou seja, finalização defendida vira defesa simples. Não tem essa coisa de... foi defesa difícil, não foi defesa difícil, né? Não tem mais o conceitual. Então agora tudo que for FD vira defesa simples. E agora, ao invés de valer 4 pontos, vale somente 1 ponto. Exatamente. Agora a gente não vai mais vibrar e também não vai mais reclamar das defesas. Se são defesas difíceis ou não são defesas difíceis. Deu uma facilitada. Claro que, quando você tira a defesa difícil do goleiro, o que acontece? A pontuação do goleiro tende a diminuir se as defesas difíceis realmente fossem menos complexas da gente analisar. Porém, para equilibrar um pouco a pontuação do goleiro, o que o Cartola fez? O gol agora não tira mais 2 pontos do goleiro, tira somente 1 ponto. Ou seja, se o goleiro tomar um gol e defender 1 ou 2 bolas, já está ali zerando e já está saindo, pontuando alguma coisa. Então, para goleiro, em comparação ao ano passado, a média vai aumentar bastante e com isso muda também a análise que a gente tem que fazer. Mas não se preocupe, cartoleiro, a gente está aqui para isso, né? O Pardal está aqui para analisar as variações. Contanto que ano passado, como eu falei da tabelinha da NASA, a gente achou uma forma de encontrar, né, analisar e encontrar solução para a gente escolher goleiro. E aí, para vocês entenderem o que muda, além da defesa difícil e além da pontuação de gol passar de -2 para -1, o goleiro também não tem mais passe incompleto. Pode dar chutão à vontade que não vai tirar ponto. Era uma das coisas que a gente reclamava demais ano passado, né? O conceito da defesa difícil e o conceito do passe incompleto. Talvez o passe incompleto muito mais do que a defesa difícil, mas eram reclamações aí da comunidade cartoleira, né? Então agora, as principais mudanças, só para você pôr na tua cabeça, não tem mais defesa difícil, agora é defesa simples, ou seja, o que virou FD vira defesa simples. Tem algumas regras que depois você passa lá no Cartola, no site do Cartola que tem. Então DD, não tem mais DD, tudo defesa simples, defendeu 1 ponto. O gol passa de -2 para -1, né? Só tira uma pontuação e elimina de vez os passes incompletos. Legal, né? E como que funciona isso na prática, galera? Eu gosto sempre de trazer para vocês aqui os números, para a gente sempre ficar ligado. Trouxe aqui, ó, o Luan Poli como exemplo para vocês, né? Por que o Luan Poli? O Luan Poli, ele foi o pior, ele teve a pior pontuação da rodada do ano passado, fazendo -10,7 pontos jogando contra o Internacional. Nesse jogo em específico, o Luan Poli, ele não fez nenhuma defesa difícil, tomou 5 gols e ainda fez 7 passes incompletos, perdendo 0,7 de passe incompleto. Então foi a pior pontuação de goleiro no ano passado, nas 38 rodadas. E o mesmo Luan Poli, na rodada 37, enfrentou o Galo, né? Nesse jogo ele teve uma defesa difícil, levou 3 gols e, se eu não me engano, fez 9 passes incompletos. Por que eu estou trazendo o exemplo do Luan Poli para cá? Porque eu vou mostrar para vocês, se já estivesse valendo a nova regra, como que seria a pontuação do Luan Poli já nos novos critérios do Cartola FC. Sabe por que você tem que entender isso? Porque agora, um goleiro que talvez no ano passado, na temporada passada, fez -10 ou -3, pode ficar positivo ou pode diminuir a sua pontuação negativa bastante. E aí muda também a forma de você analisar. Você passa a analisar finalização defendida conquistada
finalização defendida cedida, ou seja, a formação que o time vai para campo se torna bem importante para a gente definir. Quer ver como que ficaria o Luan Poli nessas duas situações? Então vamos lá. Bom, vamos à situação do Luan Poli, como eu falei. São dois casos que eu vou mostrar para vocês. Um na rodada 16 e um na rodada 37, para vocês entenderem. Vamos lá. O Luan Poli na rodada 16, contra o Internacional, ele tomou 5 gols, tá? E fez 7 passes incompletos. Como a gente falou, mudou completamente os scouts. Não tem mais DD. Toda defesa, né? Toda defesa não. Toda FD vira defesa. Tem alguns critérios lá de defesa que não seguem. Não tem mais PI e o gol passa a valer menos. Então, como que ficaria o Poli se fosse esse jogo aqui já valendo para os novos critérios? A gente eliminaria os passes incompletos, não teria mais. Os 5 gols que fizeram o Poli perder 10 pontos, ele passa a valer menos 5. Aqui ele perdeu 10 de gols sofridos, mais 0,7 de passes incompletos. No novo critério, ele perderia menos 5. E aí entra, que a gente vai chamar de DS, eu não sei se o Cartola vai chamar disso, chamar isso aqui, DS, que é defesa simples, ou defesa, né, que eu tô aqui fazendo a conta simplesmente pelas FDs que tiveram nesse jogo. Não sei se vai ser assim que eles vão fazer, mas tudo que é FD, obviamente, deve virar defesa, porque se eles deram como finalização defendida, obviamente que o goleiro fez uma defesa. Nesse caso, nesse jogo, o Poli fez 4, tá feio esse 4, vou botar um 4 bonito. O Poli fez 4 DSs nesse jogo. Como a gente eliminou o PI e como diminuiu, ele faria menos 1 ponto. Ó, o Poli, no jogo que ele fez menos 10,7, se esse jogo valesse para os novos critérios do Cartola, ele passaria a fazer menos 1. Então você vê que o peso, né, dos novos scouts vão melhorar a pontuação de goleiro. Ou seja, você não vai perder tanto ponto assim com o goleiro. Ah, Pardal, mas se o time fez uma FD ou 2 FDs, é só fazer a conta. Ele faria menos 2, faria menos 3, faria menos 4. Né? Ou se não tivesse nenhuma defesa, ele faria menos 5. Né? Então, assim, você sai de menos 10 para menos 5. Nesse caso aqui do Luan Poli. Vamos ver o outro, que é mais interessante ainda. O Luan Poli também negativou, fez menos 2,9. E contra o Galo era um dos times que mais conquistou finalizações defendidas na temporada passada. Acho que foi o segundo, primeiro foi o Flamengo, se eu não me engano. E nesse jogo, na rodada 37, contra o Poli, o Galo também fez bastante gol e o Poli fez menos 2,9. Vamos dar uma olhada para ver como que ficaria esse jogo? Vamos lá, galera. Agora eu estou pegando na rodada 37, onde o Luan Poli fez menos 3 pontos, tomou 3 gols e saiu negativando. Né? Lembrando que pegou um dos times que mais conquistou finalização defendida na temporada passada. Esse menos 2,9 na rodada 37 foi resultado de uma DD, mais 3 gols sofridos e 9 PIs. O que acontece? Não tem mais DD, não tem mais PI. Aqui, né, vira menos 3 ao invés de menos 6. E aí, pessoal, como eu falei, se não tem DD, vira DS, defesa simples, ou defesa, não sei como eles vão chamar. Não tem DD,
mas tiveram 8 DS. Como não tem PI, o Poli, nesse jogo, faria 5 pontos. Porque ele fez 8 defesas e tomou 3 gols. Então você vê, ó, que mesmo o goleiro enfrentando um time, levando gols, ainda fez uma pontuação ok, né? Então, galera, é importante, como eu falei, a gente analisar outros scouts. E vai ficar até mais simples da gente analisar. Porque a defesa difícil, como era uma coisa mais conceitual, era difícil da gente fazer um cruzamento. A gente até achava, às vezes dava certo, às vezes não dava. Defesa normal é mais simples da gente analisar, da gente ver esse cruzamento de scout acontecendo. Então agora, galera, a gente vai poder, por exemplo, e talvez até esses goleiros aqui pontuem mais do que goleiros normais. Porque goleiros que tendem a segurar SG, talvez não sofra tantas finalizações. Então deve ficar ali com 5, 1, 2. Goleiros que sofrem finalizações e mesmo que tomem muitos gols, como eu falei aqui para vocês, que é o caso do Alan Poli nessa rodada que tomou 3, ainda assim fez uma pontuação positiva na casa de 5 pontos. Então, mais um ano de Cartola, mais uma temporada e novos estudos. Recapitulando então, para vocês ficarem ligados o que mudou para a pontuação de goleiro, DD vira defesa simples ou simplesmente defesa. Ou seja, qualquer FD, o goleiro ganha uma defesa. Passa de 4 pontos para 1 ponto. Tá? Passe incompleto não existe mais para goleiro. Defesa difícil passa de 4 para 1. Não é mais DD e é defesa simples. Passe incompleto não existe mais. E gol sofrido passa a valer -1, não mais -2. Entenderam? Gostaram da explicação? Se você gostou da explicação, deixa aqui seu like, comenta com a gente e vamos começar a estudar para ver quais são as melhores opções de goleiro para a primeira rodada.